Olá, eu lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do curso de Cálculo 1. Nesse vídeo, nós vamos estudar o cálculo de volumes através do método das cascas cilíndricas. Então, existem alguns problemas que nós não conseguimos resolver com aquele método anterior que nós tínhamos, porque fica muito difícil expressar aquela região que é a interseção de um plano ortogonal com os eixos. Esse aqui é um exemplo de uma região que, quando nós fazemos a rotação em torno do eixo y, ela se torna difícil pelo método anterior. Mas nós vamos ver como resolver esse tipo de problema com o método das cascas cilíndricas. Nós vamos imaginar um cilindro circular que ele tem uma altura h e ele tem um furo no seu centro. Então, essa parte aqui é vazia e nós temos apenas uma borda aqui. Então, nós temos aqui um raio R2 e nós temos um raio R1. O raio R1 é a distância do centro até essa parte da borda interna. E R2 é a distância do centro do cilindro até a borda externa. Então, ΔR será a diferença entre R2 com R1. E nós vamos considerar esse R aqui como sendo a média desses dois raios. Então, vai ser R2 mais R1 dividido por 2. Então, chamando o volume do cilindro maior de V2 e o volume do cilindro menor de V1, nós temos que V, que é o volume dessa casca aqui, vai ser igual a V2 menos V1. E nós temos que o volume, então, V2 vai ser π vezes R2 ao quadrado vezes H. E o volume V1 vai ser π vezes R1 ao quadrado vezes H. Então, se nós colocamos o π e o H em evidência, então nós temos π que multiplica R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado H. Agora note que R1 ao quadrado menos R2 ao quadrado, eu posso reescrever como sendo o produto da soma pela diferença de quadrados. Então, eu tenho π R2 mais R1, R2 menos R1H. Então, note que aqui eu tenho R1 mais R2, então eu vou dividir por 2 e vou multiplicar por 2. Não vai alterar a igualdade. Então, eu tenho 2π R2 mais R1 sobre 2, H R2 menos R1. R2 mais R1 sobre 2 é R, que eu falei que era o raio médio, né? A média dos raios. E R2 menos R1 é o ΔR. Então, fazendo essa substituição, nós temos que o volume vai ser igual a 2π R H vezes ΔR. Então, dessa forma, nós temos o volume de uma casca cilíndrica dessas, onde R é a média dos raios, H é a altura do cilindro e ΔR é a espessura do cilindro. Bom, uma maneira de se memorizar isso é que o volume é a circunferência, ou seja, a medida da circunferência, né, que é 2πr, vezes a altura do cilindro, vezes a espessura. Agora, se nós temos uma região assim, que ela é dada pela área sob a curva f de x igual a y, delimitada no intervalo AB, e nós fazemos a rotação em torno do eixo y, nós vamos obter esse sólido. Então, nós queremos fazer uma aproximação desse sólido através de cascas cilíndricas. Então, nós fazemos algo desse tipo. Nós fazemos aqui uma partição desse intervalo AB, aqui, e para cada intervalo, nós estamos associando uma casca cilíndrica. Por exemplo, para esse intervalo aqui, nós estamos calculando o valor dessa casca cilíndrica, que é essa mais inferior. Para esse outro aqui, a próxima, para esse a próxima, até que para esse primeiro intervalo, essa pequena casquinha aqui de cima. Então, nós vamos fazer uma aproximação calculando o volume de cada casca dessa aqui, fazendo o somatório. E aí, a ideia é que, quando eu tiver uma casca dessas, que eu estou tomando o intervalo xi menos 1, xi, eu vou considerar um representante aqui, que vai ser a média
de xi menos 1 xi, que eu estou chamando de xi barra. E aí, aqui eu vou ter a altura, que vai ser f de x. Então, essa casca cilíndrica pode ser vista como sendo a rotação desse retângulo em torno do eixo y. Então, se o retângulo com base xi menos 1 xi e ele tem a altura f de xi barra, ele é girado em torno do eixo y, então o resultado é uma casca cilíndrica com raio médio x e barra. Assim, o seu volume VI vai ser igual a 2π xi barra vezes f de xi barra delta x. Então, a ideia é que eu tenho esse retângulo aqui e eu vou girar esse retângulo em torno do eixo y. E eu obtenho exatamente essa casca cilíndrica aqui. Portanto, uma aproximação para o volume V de S é dada pela soma dos volumes de todas essas cascas aí. Então, volume vai ser igual ao somatório de VI, que é o somatório de 2π xi barra f de xi barra delta x. Agora, quanto menor for esse intervalo, cada intervalo desse, mais preciso vai ser o cálculo do volume. Então, nós fazemos essa quantidade n de intervalos tender a infinito. E aí, quando n tende a infinito, esse limite, quando n tende a infinito, do somatório de 2π xi barra f de xi barra delta x, vai ser igual à integral de a até b de 2π x f de x dx. Aqui é importante nós entendermos o seguinte: A e B são as variações aqui, né? A variação do x, de A até B. Então, note que quando eu estou fazendo uma rotação em torno do eixo y, eu tenho uma integral em função de x. E esse x aqui, ele está representando o quê? O raio. Tá? Então, o raio nem sempre é x. O raio é uma função que depende de x. Aqui eu estou considerando o raio da casca cilíndrica, que nesse caso aqui está sendo x. Mas eu torno a frisar que aqui é uma função que depende de x, e para cada sólido que nós fizermos a rotação, nós vamos ter uma função que pode não ser x, pode ser algo que depende de x, mas não necessariamente x. Já f de x representa a altura do cilindro, que está relacionada com a função que limita a nossa região. Então, uma maneira de visualizar aqui o volume de uma casca cilíndrica é esse, né? Se essa distância aqui é x, ou seja, o raio é x, a altura é f de x, então se nós fazemos um corte aqui no cilindro e esticamos ele, esse comprimento aqui vai ser o comprimento da circunferência, que é 2πx. A altura dele é f de x e a largura do cilindro é ΔX. A espessura aqui, né, é ΔX. Então, fica esse produto, né? Aqui eu estou calculando o volume de um paralelepípedo. Então, fica 2πx vezes f de x, que é a altura, vezes ΔX, que é a largura. Então, nós temos exatamente isso. A integral de A até B de 2πx, que é a questão da circunferência. Alerta novamente que nem sempre vai ser só x aqui. F de x, que é a altura, e dx está sendo a espessura. Então, a medida da circunferência, o comprimento da circunferência, vezes a altura, vezes a espessura. Então, também, a altura, nós temos que pensar também como sendo uma função que depende de x. Então, vamos ver aqui um exemplo que vai clarear as ideias. Ache o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y da região limitada por y igual a 2x ao quadrado menos x ao cubo e y igual a zero. Então, é justamente aquela região que nós vimos, né, que era difícil de calcular pelo outro método. Então, nós temos aqui um x, e aí eu estou pegando um retângulo que eu vou girar em torno do eixo y, e ele vai gerar essa casca cilíndrica. Note que a altura desse cilindro é dado pelo f de x, que é justamente 2x ao quadrado menos x ao cubo. O raio é x. Então, nós conseguimos montar aqui o volume. Então, esse volume vai ser dado da seguinte forma: V vai ser igual
a integral. Note aqui que o x está variando de 0 até 2. Então, eu coloco aqui de 0 até 2, de 2π, que multiplica o raio, que é x nesse caso, vezes a função, que é 2x² menos x², que na verdade ele é a altura do cilindro, né? Essa aqui é a minha altura do cilindro. E a altura é dada por isso. Quando aqui for x, aqui a altura vai ser 2x² menos x², dx. Então, o volume vai ser igual. Eu posso passar o 2π para fora da integral de 0 a 2, e aí faço esse produto aqui. 2x² menos x² dx. Então, o volume vai ser igual a 2π. A primitiva de 2x² vai ser x² sobre 4 vezes 2. Então, 2 com 2 simplifica. Vai ficar x² sobre 2. Menos x² sobre 5. No intervalo de 0 até 2. Então, o volume é igual a 2π, que multiplica. Aqui nós vamos ter 2² sobre 2 fica sendo 2², e 2² é 8. Menos, aqui, 2⁵ é 32. Então, fica 32 dividido por 5. Então, o volume vai ser igual a 2π, que multiplica aqui 5 vezes 8, 40. 40 menos 32 dá 8, vezes 8 sobre 5. Então, o volume vai ser igual a 16 sobre 5 π, unidade de volume. E aqui nós temos a representação deste sólido. Exemplo 2. Ache o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y da região entre y igual a x e y igual a x². Então, essa aqui é a representação da região, aqui é y igual a x, aqui y igual a x². Então, nós tomamos aqui um x e consideramos um retângulo, e aí nós fazemos a rotação desse retângulo em torno do eixo y e obtemos essa casca cilíndrica. Então, nós temos que pensar quem vai ser o raio de x e quem vai ser a altura com relação a x. Então, se nós pensarmos aqui no raio com relação a x, vai ser exatamente essa distância aqui, né? Que é x. Essa distância aqui é o próprio x. Então, o raio é x e a altura, que depende de x, ela vai ser essa altura aqui. E essa altura, ela é exatamente o valor de x, porque eu vou olhar como sendo essa parte toda aqui, que é essa função, menos essa parte aqui, que é da função x². Então, a altura de x é x menos x². Dessa forma, nós já temos tudo que nós precisamos para encontrar o volume desse sólido de revolução. Vai ser igual a integral. Qual é a variação do x? O x está variando de 0, que é essa interseção aqui, até essa interseção aqui, que é igual a 1. E como é que eu faço isso? A gente já fez várias vezes, né? Você iguala as duas. Você iguala x² com x e você encontra que as interseções são 0 e 1. Então, vai ser a integral de 0 até 1, que é a variação do x, 2π, que multiplica o raio em relação a x, que é x, vezes a altura com relação a x, que é x menos x² dx. Então, posso botar o 2π para fora da integral, que é uma constante, integral de 0 até 1. E agora eu faço esse produto. Vai ficar x² menos x³ dx. Então, calculo agora essa integral pelo teorema fundamental do cálculo, 2π, que multiplica x² sobre 3
menos x à quarta sobre 4, no intervalo de 0 a 1. Então, o volume vai ser igual a 2π, que multiplica 1/3 menos 1/4. Volume vai ser igual a 2π, 1/3 vezes 1/4, aqui vai ficar 12, e vai ficar 4 menos 3, 1. 1 sobre 12. Então, vai ficar 2 sobre 12, que dá para simplificar, vai ficar π sobre 6. Então, esse volume é igual a π sobre 6 unidades de volume. Vamos ver mais um exemplo. Use cascas cilíndricas para encontrar o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x da região sob a curva y igual a raiz de x de 0 a 1. Bom, então essa aqui é a região que nós queremos fazer a rotação em torno do eixo x, e aqui a curva é y igual a raiz de x. O detalhe é que quando nós fazemos aqui a rotação em torno do eixo x, a nossa integral fica em função de y. Então, como essa curva aqui ela é y igual a raiz de x, nós reescrevemos o x em função de y. Então, vou ter que x vai ser igual a y ao quadrado. Agora, eu preciso de duas informações. Primeiro, a altura do cilindro, e depois eu preciso também do raio do cilindro. Então, observe que quando eu fixo o y aqui, eu vou ter gerado esse retângulo. E esse retângulo nós vamos girar em torno do eixo x. Então, nós vamos ter aqui uma casca cilíndrica. Então, qual é o raio? O raio é essa distância aqui, que é justamente y, que é essa altura aqui. E quem vai ser a altura do cilindro? É a distância daqui para cá. Porque eu tenho que a distância do eixo até esse ponto aqui é 1, então eu tenho que fazer 1 menos essa distância daqui do bordo da curva até o eixo. E essa medida é exatamente o valor de x. E x está em função de y. X é igual a y ao quadrado. Então, a altura da casca cilíndrica vai ser igual a 1 menos y ao quadrado. Então, de posse dessas informações, eu já sei também a variação do y. O y varia de 0 até 1, que é o valor aqui. O maior valor do y é 1. Nós já sabemos também qual é o valor do raio em função de y, que ele é igual a y. E nós sabemos também a altura com relação a y, que ela é 1 menos y ao quadrado. Então, já conseguimos montar a nossa integral que fornece o volume. A integral de 0 a 1 de 2π vezes o raio, que é y, vezes a altura, que é 1 menos y ao quadrado dy. Então, uma integral em relação a y, por quê? Porque a rotação foi feita em torno do eixo x. Então, o volume vai ser igual a 2π da integral de 0 a 1 de y menos y ao cubo dy. Volume vai ser igual a 2π de y ao quadrado sobre 2 menos y à quarta sobre 4, fazendo aí a integral de 0 até 1. E substituindo esses valores de 0 até 1, nós temos 2π, que multiplica meio menos 1/4. E meio menos 1/4 dá 1/4. 1/4 vezes 2π vai dar π sobre 2. Então, esse volume é igual a π sobre 2 unidade de volume. Exemplo 4. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região limitada por y igual a x menos x ao quadrado e y igual a 0 em torno da reta x igual a 2. Bom, aqui nós temos a representação dessa região, que é a região limitada pela função y igual a x menos x ao quadrado. Aqui nós vamos ter um retângulo na altura x,
e nós vamos rotacionar em torno do eixo x igual a 2. Então, quando eu pegar x igual a 2, eu tenho uma reta vertical, x igual a 2. Então, ela é paralela ao eixo y. Então, a integração vai ser feita com relação a x. Então, nós vamos ter essa situação. Estou pegando esse retângulo aqui na altura x e estou rodando em torno desse eixo. Note que o raio da casca cilíndrica é essa distância representada por 2 menos x. Por que 2 menos x? Porque eu vou pegar essa distância 2 e tirar essa distância x aqui. Eu vou ter exatamente o comprimento do raio. Agora, qual vai ser a altura? A altura, eu posso olhar para cá e eu vejo que a altura vai ser exatamente o y. E quem é o y? É x menos x ao quadrado. E qual é a variação do x? O x está variando de 0 a 1. Então, já tenho todas as informações necessárias para calcular esse volume. O x está variando entre 0 e 1. A função r de x ela vai ser 2 menos x. E a função altura de x ela é x menos x ao quadrado. Então, o volume é dado pela integral de 0 a 1 de 2π, que multiplica o raio, que é 2 menos x, que multiplica a altura, que é x menos x ao quadrado, isso dx. Então, o volume vai ser igual a 2π da integral de 0 a 1, e aí nós vamos fazer essa conta aqui. 2 menos x, que multiplica x menos x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 2x menos 2x ao quadrado menos x ao quadrado mais x ao cubo. Então, dá 2x menos 3x ao quadrado mais x ao cubo. Então, vou jogar esse valor aqui. 2x menos 3x ao quadrado mais x ao cubo dx. Agora é só integrar. O volume vai ser igual a 2π de x ao quadrado menos x ao cubo mais x à quarta sobre 4, no intervalo de 0 a 1. Então, o volume vai ser igual a 2π, que multiplica 1 menos 1 mais 1 quarto. Então, aqui cancela 1 com menos 1, vai ficar 1 quarto vezes 2π, que dá π sobre 2. Então, o volume é igual a π sobre 2, unidade de volume. Bom, nós conseguimos verificar, então, que esse método ele é mais robusto que o método visto no vídeo anterior, para sólidos de revolução, porque em funções mais complexas fica bastante difícil você encontrar a área da seção transversal à superfície. E aí, esse método ele ajuda bastante aí no cálculo desse tipo de volume de sólidos. E é importante você lembrar que, quando eu tenho rotações em torno de eixos paralelos ao eixo y, a integral é feita com relação a x. E quando são rotações feitas em torno de eixos que são paralelos ao eixo x, a integral fica em função de y. E aí você tem que atentar também para quem vai ser o raio em função da variável que você está integrando e a altura em relação à variável que você está integrando. Então, é isso, pessoal. Eu agradeço a audiência de vocês e espero encontrá-los numa próxima oportunidade, um próximo curso que eu disponibilizarei para vocês aqui em formato de vídeo. Um abraço e até o nosso próximo curso.